Então, voltando, como eu tinha comentado, o gráfico de uma função afim vai ser uma reta, certo? E para eu construir o gráfico dela, é moleza, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu vou atribuindo valores para x, né? E vou obtendo os valores para y, e depois cada par ordenado que eu obter, eu coloco esses pontos lá no plano cartesiano e ligo esses pontos, né? Mas, geralmente, os valores que a gente atribui aqui para x e para y são os valores em que elas intersectam o eixo x e o eixo y, certo? Por exemplo, deixa eu botar aqui um gráfico hipotético para a gente entender melhor. Suponha que eu tenho um gráfico de uma função dessa forma, bem aqui, certo? Tá aqui o gráfico da função afim. Tá um pouquinho torto, mas é uma reta aqui, viu? Suponha que aqui é, sei lá, é menos 2, aqui é 2. Como essa retazinha aqui inclinada é o gráfico da função, nesse ponto aqui, quais são os valores de x e y aqui? Quais as coordenadas desse ponto aqui, pessoal? Vou perguntar para vocês. Em relação a x e a y. Esse primeiro ponto. A x é 0. Isso. Em relação a x aqui está sendo 0, esse ponto. E aqui em relação a y está sendo 2. Já aqui, nesse outro ponto aqui que está tocando o eixo x, qual é a coordenada desse ponto? Em relação a x está sendo menos 2. Em relação a y, 0, não é isso? Então, se a gente observar, no gráfico de uma função afim, onde a função afim tocar o eixo x, o y vai ser quanto? Ele vai ser 0. E onde a função afim tocar o eixo y, o valor de x vai ser quem? 0. Então, isso. Então, é só observar esse detalhezinho aqui, ó. Onde a função, os pontos onde a função toca o eixo x é quando o y é igual a 0. E onde a função toca o eixo y é onde o x é igual a 0. Então, para eu saber esses pontos aqui do gráfico, é só fazer, primeiramente, x igual a 0 na função, que obtém o valor de y, que nesse caso vai ser quem? 3, beleza? E nesse caso, já obtém um ponto aqui, x0, o y vai ser 3. Então, já tem um ponto aqui, 0, 3. Para eu saber agora onde a função toca o eixo y, o eixo x, né? O que é que eu faço aqui nessa função? Onde tiver y, eu substituo ela por 0, certo? Eu faço y igual a 0 lá na função para encontrar qual o valor de x. Aí a função vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 0 igual a menos 2x mais 3. Né? 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Então, nesse caso aqui, quando x for 3 sobre 2, o y vai ser 0. 3 sobre 2, y vai ser 0. Deixa eu só apagar aqui. Na verdade, acho que deu para entender aí, né, pessoal, isso aqui. Ou outra forma seria atribuir valores para x, né? Mas geralmente eu gosto de atribuir esses valores x igual a 0 e y igual a 0 na função, para saber exatamente onde a função toca o eixo x e onde toca o eixo y. Viu? Só apagar aqui. Botar aqui pelo do zoom aqui que já tem no ponto aqui pra gente. Ó. Então, o que a gente observa? Essa função, ela toca o eixo y, né? O eixo y, no ponto 0,3. O ponto 0,3 está aqui. Esse ponto está aqui. E toca o eixo x no ponto 3 sobre 2. Suponho que está mais ou menos aqui, né? 3 sobre 2 e 0. Como o gráfico da função afim é sempre uma reta e eu tenho 2 pontos pertencentes a essa reta, o que é que eu faço? Ligo esses pontos. E acabou-se.
né, a questão aí. Beleza? Outra forma que poderia ser também, eu chamo x igual a 0 e encontro o y, x igual a 1 e encontro o y, eu obter dois valores também, ligava esses dois valores também dá certo, viu? Fiz aqui dessa forma aqui, mas é tranquilo também. Outro detalhe, que eu não comentei, para você saber que uma função afim ela é crescente ou decrescente, é só você olhar para o sinal do coeficiente angular da função, viu? Nesse caso aqui, ó, o coeficiente angular está aqui, como é negativo, a função ela é decrescente, viu? Se fosse positivo, a função seria crescente, viu? Muito bem. Continuando. Oi, professor. Oi. É que, assim, Lígia, é porque eu vi aqui hoje tanta função, via função afim e via quadrática, né? Uhum. E aí agora eu fiquei mais confusa, porque o que eu estava vendo aqui num vídeo, aí ele estava dizendo que para a gente achar a raiz, a gente podia igualar logo a zero, né? E aí depois, para a gente saber aonde ele cortava o eixo Y, seria no B. Tá certo? Também tá certo, tá certo. Uhum. Tá, né? É Tá. como se fosse a mesma coisa, né? Porque o que é que acontece? O B, sempre quando o x for zero, vai sobrar o quê? Sempre o B, não é isso? O B vai sobrar só o 3. É por isso que ele já foi logo direto, né? É Tá. só ver o B. Mas também tá certo, Tá. viu? Pois tá bom, obrigada. Porque eu vi tanto hoje que eu não sabia, mas tá certo, obrigada. Eu esqueci desse detalhezinho também, viu? É só obrigada. substituir. Então, vamos lá. Olha, eu até fiz aqui o gráfico da função, até botei a imagem aqui. Está aqui o nosso gráficozinho, né? Da função. Então, vamos lá, continuando. Opa, deixa eu o zoom aqui. Deixa eu ver como é que se diminui esse zoom. Pronto. E um outro casozinho rapidamente aqui é sobre a função constante, né? Que é aquele caso em que o A dá igual a zero, né? Eu disse que para ser uma função afim, o A tem que ser diferente de zero. E se por acaso, se eu tiver uma função y igual a x mais b e o A dá igual a zero, a função, né, ou a lei, ela não define uma função afim, mas sim outro tipo de função denominada de função constante. Viu? Só lembrando, na apostila de vocês, ele está definindo função constante como sendo uma função afim também, viu? Mas aqui, para a gente, uma função constante, ela não é uma função afim, viu? Ou seja, portanto, chama-se de função constante, uma função que vai dos reais nos reais, dada pela lei y igual a 0x mais b, ou seja, y igual a b, né? Para todo x real. E o gráfico de uma função afim é moleza também. Ou seja, suponha que eu tenho a função y igual a 3, ou, escrevendo de outra forma, f de x igual a 3. Né? Onde o x aqui é os reais e vai nos reais aqui, f de x. Se a função sempre dá igual a 3, quando o x for 0, quando é que vai ser o f de x? Se a função sempre é igual a 3, a imagem sempre vai dar 3. Vai ser? Vai dar 3. 3. Se for 1, vai dar 3. Se for 2, 3. sempre 3. Ou seja, eu vou meter esses pontos bem aqui, ó. 0, 3, 1, 3, 2, 3, né? E assim por diante. Se eu fosse fazer o gráfico disso, daria uma reta como? Né? Seria uma reta paralela ao eixo X? Isso aí, uma reta paralela ao eixo X, né? Ou seja, seria algo mais ou menos assim, né? Tá aqui o Y é 3, o Y está aqui, 3. O 0,3 está aqui, 1,3 está aqui, 2,3 está aqui, ó. Se a gente observar, se eu fosse o X variar, né, para todos os valores reais, ia dar uma retazinha aqui paralela ao eixo X. Viu?
Coisa bem tranquila aqui também. Deixa eu só limpar aqui. Vamos aqui continuar. Aí, está até feito aqui, né? Olha, atribuiu valores para x, para y, e foi obtendo esses pontozinhos aqui, né? Que deu uma reta paralela ao eixo x. Viu? Pronto, eu acho que de função afim, o básico, né? Que é realmente que a gente precisa ver seria isso. Agora nós vamos para a função quadrática. Ok? A função quadrática, né, vamos para a definiçãozinha dela aqui, ou também chamada de função de segundo grau, é uma função, né, que vai dos reais nos reais, dada pela seguinte forma, né, f de x igual a x mais bx mais c. Ok? Da mesma forma, ou seja, só acrescentou o ax ao quadrado aqui, né, se elevado ao quadrado aqui, tornou uma função de segundo grau, né, porque o expoente o maior expoente que eu tenho na incógnita aí é 2, né? Por isso que chama de função de segundo grau. Ok? Então, no mesmo caso, o a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for zero, isso aqui some, né? Ó, isso aqui dá tudo zero e sobra só bx mais c. Aí deixa de ser uma função de segundo grau e vira uma função do primeiro. Ok? Aí tem uns exemplozinhos aqui, né? 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Aí eu faço só identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é sempre que está colado com x ao quadrado, é o 2. O B é 3 e o C é menos 5, que está sozinho. Esse outro caso aqui, ó, x ao quadrado menos 1. O A, nesse caso, quando não tem nada aqui colado com x ao quadrado, né, fica subentendido aqui que é 1, né, que é 1 vezes x ao quadrado. O B é o que está colado com x, como não tem nada aqui nessa função, então ele vai ser 0, viu? Não tem x aqui. E o C, ele é menos 1. E assim você vai, né, identificando os termos aqui, né? Os números A, B e C em cada função do segundo grau. Viu? O A aqui nesse caso, ó, é 2, que está colado com x ao quadrado. O B, que está colado com x, é 2. E o C, como não tem nenhum número aqui sozinho, né, ele vai ser 0. Beleza, pessoal? E o último aqui, menos 4. E o restante vai ser tudo 0, né, porque não tem. O que a gente pode falar aqui de função de segundo grau? Então, a ideia é do mesmo jeito, né? Você vai atribuir valores para x, aí você substitui aqui por x na função, você vai obter um valor para f de x, né, ou o nosso y. Aí você vai obtendo um conjunto de pares ordenados, e aí eu obtenho também um gráfico da função, certo? Eu não falei de gráfico, vou ter um exemplozinho aqui que eu acho que também, se não me engano, na prova tem algo parecido com isso aqui. Um clube construiu um campo de 100 metros. Está aqui o campo, ó, 100 metros. 100 metros de comprimento por 70 de largura. E por medida de segurança decidiu cercá-lo, deixando entre o campo e a cerca uma pista com X metros de largura. Aí ele pergunta, eu acho que eu digitei um pouquinho errado aqui. Qual é a fórmula, viu, pessoal? Qual é a fórmula que representa a área do terreno limitado pela cerca em função da largura da pista? Viu aqui? Qual é a fórmula? Esqueci de botar. Fórmula. Esquece se a... Epa, tem. Bem aqui. Viu, pessoal? Ou seja, uma forma que, para cada valor para x, eu obtenho a área total. Para eu saber a área desse caso, como a gente está vendo aqui, a figura é um retângulo, não é isso? Na verdade, ele quer saber essa área aqui todinha, não é isso, pessoal? Ele quer saber isso aqui tudo, ó. Que eu destaquei em preto aqui para a gente botar em outra cor.
Ele quer saber essa areazinha aqui, ó. Viu? Para eu saber a área de um retângulo, é só eu pegar, né, o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura, né, da largura. Beleza? Então, aqui, como ele quer a área ela vai estar em função de quem? Da largura, né? Isso, ou seja, poderia representar da seguinte forma: A de x, que é a área em função de x, vai ser quem? Quanto é que vai ser o comprimento, né, o comprimento do total aqui do terreno? Digam aí. Alguém saberia me dizer? É a base, né? O comprimento da base vai ser quem? 100 mais esse x aqui mais esse x, né? Isso aí. Vai ser 100 mais 2x. Então, vai ser eu pegar 100 mais 2x e multiplicar pela largura, né? Que vai ser 70 mais x em cima e x embaixo, 70 mais 2x. Aqui poderia dizer que até que está respondida a questão, né? Mas a gente pode até simplificar isso aqui, tornar isso aqui menor, fazendo a distributiva, né? Então, aqui vai ficar 100 vezes 70, dá 7.000. Fazendo esse vezes esse, viu? Depois esse vezes esse. Aqui mais 200x, mais esse vezes esse vezes esse. 140x, mais 4x ao quadrado. Aí, se eu quiser aqui, ó, botar em ordem, né? Primeiro x ao quadrado, vai ficar o seguinte: 4x ao quadrado, mais 340x, mais 7.000. Então, aqui estaria uma fórmula, né, da área em função da pista, né, do comprimento da pista aqui, da largura da pistazinha aqui, que ele chamou de x. Aí, para cada valor de x, você obtém a área total. Simplesmente isso. Lembrando, qualquer pergunta ou dúvida, viu, pode comentar. Só botar aqui. O gráfico de uma função quadrática do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau vai ser uma parábola, viu, pessoal? Parábola. Enquanto na FIM é uma reta, aqui vai ser uma parábola. Aí vale destacar aqui alguns elementos, viu? Esse pontozinho bem aqui, onde ou ela pode estar voltada com a concavidade para baixo, como nessa figura aqui, ou concavidade voltada para cima, viu? Esse pontozinho aí, que onde nesse caso ela está crescendo, depois ela diminui, isso aqui é chamado de vértice, viu? Vértice da parábola. Esses pontozinhos aqui, né? Menos 1 e 0 e 1 e 0 são onde a parábola está tocando o eixo X. E pode acontecer de a parábola tocar ou não o eixo X aqui. Eu vou comentar isso aqui com mais detalhe. Mas, a priori, o que a gente precisa entender agora é que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, viu? Então, nesse caso aqui, ele foi atribuindo valores para X e foi obtendo os valores para Y e depois só ligou os pontos, né? E deu essa curvazinha aí. Mas, geralmente, quando a gente vai construir o gráfico de uma parábola, a gente não faz dessa forma, né? A gente não vai atribuindo valores para X e contando valores para Y. Geralmente, a gente encontra alguns pontos importantes da parábola. Um ponto importante que eu já destaquei é o vértice. A gente vai determinar o vértice da parábola. Os pontos onde a parábola toca o eixo X e onde a parábola também toca o eixo Y, que nesse caso está coincidindo com o vértice, né? Mas, geralmente, para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, a gente pega esses três elementos. Encontra o vértice, encontra onde a função toca o eixo X e encontra onde a função toca o eixo Y.
vou falar com mais detalhe aqui daqui a pouco. Certo. Raízes de uma equação do segundo grau. Ou, em outras palavras aqui, as raízes de uma equação do segundo grau são os valores para x, onde a função toca o eixo x. Então, nesse caso aqui, é como se as raízes dessa equação do segundo grau seriam menos 1 e 1. Viu? Vou falar aqui mais detalhe. Chamam-se raízes, também chamado, esqueci desse nome aqui, né? Ou zeros da função polinomial do segundo grau, dada por ax² mais bx mais c, os números reais x, tais que f de x é igual a 0, né? Eu acho que foi a Leide que comentou ainda agora, né? Desse detalhezinho aqui das raízes, que o professor tinha comentado, né? Ou seja, para eu saber os zeros da função do segundo grau, o que é que vem a ser isso? Os zeros da função do segundo grau, pessoal, nada mais é que os valores para x, onde a parábola toca o eixo x, ou seja, sei lá, suponha que aqui é 2 e aqui é 4. Então, os zeros dessa função aqui, dessa parábola, vai ser o 2 e o 4. Como é que eu faço para saber quais são esses pontos? Nesses pontos, o y é quanto? Nesses pontos aqui onde toca o eixo x? O y está sendo 0. Não é isso? Então, é por isso que eu faço f de x igual a 0, para eu poder encontrar quais são os valores para x, certo? Aí, quando eu pego a equação ax², a função, né, perdão, mais bx mais c igual a 0, eu obtenho uma equação, viu? Cuidado para não confundir a definição de função com equação, viu, pessoal? Função, como eu falei, é uma fórmula que tem um domínio e um contradomínio, né? Uma regra que associa elementos desse conjunto. E uma equação é uma igualdade que possui letras e números, viu? Ou seja, algo desse tipo, ax mais bx mais c igual a 0. Isso aqui já se tornou uma equação do segundo grau. Viu? Da mesma forma, se eu tivesse assim, ax mais b igual a 0. Aqui é uma equação do primeiro grau. Viu? Ou ax mais b igual a 1, né? Tanto faz aqui, na situação. Quando eu tenho essa expressão igualada a um número, né? Ela se torna uma equação. Viu? Aí, para encontrar as raízes, precisa fazer isso aqui, pessoal? Estão lembrados? Como é que é chamar disso aqui mesmo, essa fórmula? Fórmula de Bhaskara, né? Isso, fórmula de Bhaskara. Eu, pra falar a verdade, não aguento nem mais ver isso aqui, né? Quando eu vou explicar esse assunto aqui, a gente vê tanto no ensino médio isso aqui, né? Mas eu vou fazer um exemplozinho aqui, né? Que eu botei aqui ela resumida, né? Mas esse cara que está dentro da raiz é chamado de quê? De delta, não é isso? B ao quadrado menos 4ac. Ou seja, essa formulazinha aqui ela serve para encontrar as raízes ou os zeros, né, da função do segundo grau. Viu? Eu vou já botar um exemplo que eu calculo isso aqui tudo aqui. E outra coisa que a gente utiliza também, né, quando vai esboçar o gráfico de uma parábola, é encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Que nesse caso, né, vai ser quem? A primeira coordenada do vértice vai ser eu pegar menos b sobre 2a, certo? E a segunda coordenada vai ser eu pegar menos delta sobre 4a. Viu? Eu não vou explicar como é que chega nesse coisinha aqui, eu deixo como um exercício para vocês dar uma olhadinha no livro, viu? Mas é tranquilo isso aqui de encontrar como é que chega nessa definição. Nesse caso, por exemplo, menos b sobre 2a, ele só pega as duas raízes e soma e divide por 2, que chega nisso aqui. Viu? Eu só estou indo direto aqui para não perder tempo. Viu? Então, aqui é a forma para encontrar o vértice.
Outro detalhe. Dependendo do sinal do discriminante, né, do delta, a parábola ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, ou seja, ou nenhum zero. Se, quando eu for calcular o delta dá maior do que zero, então é porque a parábola ela vai possuir duas raízes, ou seja, ela vai tocar o eixo x em dois lugares, viu? Aí pode acontecer o seguinte, da mesma forma lá que eu falei da função afim, né, que se o a é positivo é crescente e o a é negativo é decrescente, aqui, se o a for positivo, né, a parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade para baixo, viu? Então, aqui, delta maior que zero, tem duas raízes. O delta, você calculou o delta dá igual a zero. Então, quando o delta dá igual a zero, ele só vai possuir uma raiz, ou seja, ele só vai tocar o eixo x em um ponto, ó, somente nesse pontozinho aqui, né? O x1 é igual a x2. Aí, da mesma forma, a maior que zero para cima, a menor do que zero para baixo, viu? E se o delta dá negativo? Se o delta dá negativo, então a função ela não vai possuir zeros, né? Ou seja, quando você igualar a função a zero, você não vai encontrar valores para x em que o gráfico lá, o y dê igual a zero, né? Então, quando isso aqui acontece, vai acontecer duas situações. Ou a parábola está totalmente acima do eixo x, certo? Ou ela está totalmente abaixo do eixo x, viu? Cuidado aqui, porque eu já vi aluno, delta deu menor que zero, então a função não existe, algo do tipo. A função existe, ela não vai ter raiz, ou seja, ela não vai tocar o eixo x, viu? Mas o gráfico dela aqui vai existir tranquilamente, viu, pessoal? Eu creio que com esses desenhos aqui depois já entender rapidinho, né? A ideia aqui. Então, acho que são os detalhes que a gente tem que ver em função do segundo grau, viu? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Não, só também que eu ouvi é que para saber se a parábola vai ser virada para cima ou para baixo, depende do A, né? Isso, Se o depende A do for A. positivo, é para cima, se for negativo, é para baixo. Para baixo, isso aí mesmo, viu? Aí a gente vê que ao todo tem 6 situações, né, que pode acontecer com a parábola. Para cima, para baixo, toca em 2 pontos, toca em 1 ponto, ou não toca o eixo x. Então, se você construir um gráfico de uma parábola, vai acontecer uma dessas 6 situações aqui, viu? Então, vamos lá. Então, um exemplo aqui, né, para não ficar só no assunto, ele pede para esboçar o gráfico da função 2x² mais 3x menos 5. Então, vamos tentar resolver aqui rapidamente, né, usando lá o que a gente acabou de ver aqui, né? Primeira coisa, quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é? 2. 2. O C? O B é 3. B é 3 e o C? Menos 5. Menos 5. Aí você vai lá para a formulazinha de básica, né? Vamos fazer bem detalhadozinho aqui, né? Cálculo delta, né? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Menos 4. Vamos logo calcular ele aqui, né? Delta vai ser igual a quanto? 9, né? 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2 vezes menos 5. Então, delta vai dar igual a... Aqui vai dar 8. 8 vezes 5. Ih, rapaz. Acho que esse gráfico aqui não vai dar muito legal, não, né? Deixa eu ver se...
8. 40, vai dar 49 aqui, né? Não é isso, pessoal? Aí, e agora, o que é que eu posso obter com isso aí? Vai dar legal o gráfico aqui, né? Como delta é maior do que zero, vai ter duas raízes. Duas raízes. Então, vamos calcular as raízes aqui, né? X igual menos B. Vou botar aqui, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, substituindo, menos B, menos 3, mais ou menos 49, sobre 2 vezes 2, né? Vou simplificar logo mais isso aqui. Vai ficar menos 3, mais ou menos 7, não é isso? Raiz quadrada sobre 4. Então, aqui, a primeira raiz, o x1, eu considero o caso do mais, né? Vai ficar menos 3 mais 7 sobre 4, que vai dar 5, né? Ou 4, né? 4. Dá 1. Isso, 4 por 4 vai dar 1. E quando for menos, dá menos 3, menos 7 sobre 4, que vai dar menos 10, né? Sobre 4, que vai dar menos 5 por 2, né? Ou menos 2,5. Certo? Então, eu já sei que ela vai tocar o gráfico da função nesses dois pontos. E as coordenadas do vértice? O vértice, estão lembrados da fórmula? Qual é a primeira coordenada do vértice? É menos B sobre 2A. 2A. E do Y, segunda coordenada? Do Y é menos delta sobre 4A. Sobre 4A. É menos mesmo, não é mais, não? Deixa eu ver. É menos, tá certo. Menos. Um branco aqui. Então, é isso aí. Então, a gente substitui aqui. Então, vai dar o quê? Eu obter que V vai ser igual menos B menos 3 sobre 2A, que é 4, né? E menos delta, que é menos 49, sobre 4 vezes 2, 8, né? Deixa eu ver aqui se vai dar o espaço, né, para fazer aqui. Vou tentar fazer bem aqui o gráfico da função. É para ter deixado um pouquinho mais de espaço, mas acho que vai dar aqui. Tá lá embaixo. Opa. Acho que é mais ou menos isso aqui, o gráfico dela, né? Não sei se vai ficar muito legal. Acho que vai dar mais ou menos por aqui, Outra coisa, onde é que a função, o gráfico dessa função aqui, que a gente já sabe que é uma parábola, voltada para cima ou para baixo, pessoal? Por cavidade? Para cima, porque o A é positivo. Positivo. Ela vai tocar o eixo Y em qual ponto? Menos 5. Menos 5, né? Eu só faço x igual a 0 aqui, que vai sobrar o menos 5. Então, o menos 5 está aqui. Menos 5, botar como se estivesse bem aqui o menos 5, viu? Menos 5. Então, eu já sei que a parábola vai passar por aqui. Vou botar aqui de vermelho. Ela vai passar por aqui. Um outro ponto que ela vai passar, no ponto, ela vai tocar o eixo X no 1, não é isso? Então, ela vai passar bem aqui, no 1. E no menos 5 sobre 2, que é menos 2,5, né? Mais ou menos aqui, certo? Menos 2,5 e 1. E também vai passar pelo vértice, que é menos 3 sobre 4, que é menos 0,75, né? Como se fosse bem aqui. E do menos 49 sobre 8. Menos 49 sobre 8 dá quanto?
6 e alguma coisa, 6,1. Né? Então, 6,1 está mais ou menos aqui. Menos 6,1. Viu? Ó, esse valorzinho aqui, ó, menos 6,1. Aproximadamente, viu? Eu estou arredondando aqui. 1,25, calculei aqui. E menos 3 sobre 4 é menos 0,75, como se fosse bem aqui. Então, a coordenada desse ponto vai dar bem aqui embaixo, ó. Viu? Menos 3 sobre 4 e menos 49 sobre 8. Depois é só ligar aqui, viu? Ó. Eita, acho que ficou mais ou menos aqui, viu? Aqui é meio ruim de desenhar. Não ficou muito simétrico aqui, pessoal. Acho que exagerei um pouquinho na escala aqui. Só botar esse cara um pouquinho mais para cá. Mas é para ficar mais ou menos assim o gráfico da função, né? Viu, pessoal? Deu para entender aí? Deu, né? Ou seja, eu esbocei o gráfico, né? Só encontrando as raízes, onde a função toca o eixo x, y e o vértice dela. Encontrei esse vértice, já consegui obter um esboço da parábola. Viu? É isso aí. Beleza? Então, novamente, falta 1 minuto. Agora a gente só vai para a nossa última reunião para falar sobre funções polinomiais, viu, pessoal? Beleza? Que eu acho que, não sei se é o que vocês estão tendo mais dificuldade. Eu pausei a gravação. Ah, não, pausei não, tá certo. Então, clique novamente, viu, para a gente finalizar.